Continuação da leitura do livro número 6 de Cryon, Em Sociedade com Deus. Continuação da segunda parte do capítulo 6, com a canalização realizada em Nova York, nas Nações Unidas, em 1996. Leitura amadora por César Guidini. Trata-se dos corações individuais, sabem? Trata-se do que vocês podem fazer por vocês mesmos, e é isto que mudará a atmosfera à sua volta. E, à medida que fizerem isto, queridos, os que estão à volta mudarão também. Assim, novamente, temos a instrução de que a mudança de uma pessoa facilitará a mudança de muitos e, portanto, o poder de apenas uns poucos seres iluminados afetará a totalidade. A mudança planetária está em ação, aqui nesta sala. Abre parênteses, Cryon nas Nações Unidas em 1996. Fecha parênteses. Algumas palavras de Lee Carroll. Ocorreu em 26 de novembro de 1996 e parecia ser um dia como qualquer outro, exceto porque eu sabia que não era. Despertei e olhei pela janela. Na minha frente estava o Central Park de Nova York, como se vê desde os 12º piso do meu quarto de hotel. Via Woman, a pista de esqui e também parte do poço. Mais longe podia ver o teto do Museu de Arte. Era maravilhoso ao percorrer o leste da Central Park e a 8ª Avenida, com uma interminável fileira de torres de cimento e vidro, como um xadrez gigante, esperando somente que a partida comece entre as árvores. Neste parque, dentro de 2 dias, ia se realizar o desfile do dia de Mac. Observado por milhões de pessoas, inclusive Jan e eu. Havia tanta história ali. Desde George Washington a John Lennon, e eu estava olhando e compreendendo que, à minha maneira, eu também ia contribuir para isto, dentro de poucas horas, a não mais de poucos quilômetros dali, no edifício das Nações Unidas. Recordava o que pensava na época do ano passado, e a história era similar. Cryon fora convidado pela Sociedade para a Iluminação e a Transformação, a SEAT, das Nações Unidas, para dar uma mensagem canalizada. Agora era uma história parecida. Cryon fora convidado novamente para transmitir a sua mensagem canalizada para a SEAT. Foi então que descobri que havia uma organização dentro das Nações Unidas e que os seus membros meditavam, se falava de extraterrestres e outros temas metafísicos. E faziam não muito longe da sala de reuniões da Assembleia Geral, numa área reservada para delegados e hóspedes somente. Não num lugar de acesso a turistas. Como poderão achar estranho algo assim nas Nações Unidas? Convido-vos a terem isso em conta. Há muito mais dentro daquele edifício do que os policiais do mundo nos seus uniformes azuis, com os seus capacetes que não conseguem fazer a paz do todo, ou as intenções de conspiração para criar um governo mundialmente controlador. Em seu lugar, há milhares de trabalhadores que ali chegam para trabalhar diariamente com os temas da fome mundial, o controle de doenças, a salvação de crianças provenientes de culturas que não podem hospedar nem alimentar. Os humanitários sobrepõem-se aos políticos e pode-se sentir a energia disto quando entram ali. É um lugar único no planeta onde o mundo se pode reunir regularmente. Justamente no meio do edifício está o SEAT, meditando pela paz do mundo e atraindo o amor e a iluminação às salas onde os tratados são assinados e onde os governantes decidem como trabalhar uns com os outros. Novamente eu sabia que ia entrar no edifício e canalizar Cryon diante dos delegados que estavam suficientemente interessados para vir a este encontro fechado na SEAT.
um grupo habilitado nas Nações Unidas e um ponto brilhante neste edifício de poderes políticos. Então, depois de muitos anos de serviço como presidente da CIAT, Mohammad Ramadan, que fora o meu anfitrião no ano passado, tinha conseguido seu merecido retiro. Agora seríamos recebidos por Cristina Arismendi para nos guiar, a Jan e a mim, através do posto de controle do FBI, como acontecera no ano anterior. Novamente nos encontramos e fomos guiados pela nossa graciosa amiga Zera Botia, que foi um instrumento para levar Cryon às Nações Unidas por 2 vezes. Te honramos, Zera, pela parte que tiveste nisto. Também foi Zera quem me disse que eu não tinha de rezar fortemente no banco de trás para sobreviver à viagem de táxi até o edifício das Nações Unidas. Observei a calma em que ela se encontrava e percebi que sabia algo que eu desconhecia. Como podem os taxistas conduzirem ali naquele lugar desta forma e sobreviver? Talvez poucos falem inglês e por isso não podem ler os letreiros e indicadores de trânsito. Talvez eles tenham anjos de táxis que protejam os humanos que vão a 50 milhas por hora, parecendo que ocupam exatamente o mesmo espaço físico ao mesmo tempo. Bom, outra vez sobrevivi à viagem de táxi. Estava tão contente de estar vivo quando desci que o pensamento de apresentar Cryon novamente diante das Nações Unidas se converteu no tema mais fácil do dia. Esta segunda visita foi diferente. Durante o ano anterior, o trabalho de Cryon tinha crescido consideravelmente com um 4º livro, com os direitos de tradução de muitos idiomas, o que tornou o Cryon internacional, com a primeira revista trimestral de Cryon, e com inúmeras confirmações científicas suficientes para que as revistas MD e os investigadores se convertessem em assistentes assíduos dos seminários de Cryon. Jan e eu fomos sozinhos no ano anterior, mas desta vez estávamos acompanhados por alguns da família de trabalhadores de Cryon. Como nos tinham permitido 6 acompanhantes, incluímos Geoff e Linda Hoppe, editores da Quarterly Magazine, Rob Harris, que fazia todos os desenhos e o trabalho nacional, o Dr. Todd Ovocates, investigador científico da MD e vidente metafísico, e Steve e Barbara Rotter, nossos ajudantes da América Online e temas de meditação na internet. Barbara Harris, a esposa de Robert, que desenhou as primeiras 4 edições da revista de Cryon, teve de ficar em casa para atender aos clientes. No lugar indicado, encontramo-nos com a nossa agradável presidente da CIAT, Cristina Arismendi. E novamente me admirei com a forma como o espírito encontra a pessoa perfeita para cada trabalho espiritual neste planeta. Ainda que não nos tivéssemos encontrado pessoalmente antes, sentimos-nos imediatamente como uma família e fomos calorosamente bem recebidos. Passamos pelo controle de segurança, tomamos um café e fomos logo para a sala de conferências 7, onde ia realizar-se a canalização. Essas reuniões começam e terminam com muita velocidade, e novamente sentimos a formalidade e o protocolo do evento. Em contraste com a informalidade que tratamos de criar nos seminários de Cryon, este grupo movimentou-se rapidamente para os seus lugares, permanecendo calmos e atentos, pois a reunião começou imediatamente. Enquanto éramos apresentados por Christine, olhei à minha volta. Pude ver que os meus amigos se tinham sentado nos seus lugares, não juntos, mas em grupos que formavam um triângulo contando com nós dois. Eles tinham formado o que eu chamo uma cunha volante de energia protetora, usando o que tínhamos aprendido de geometria sagrada e de energia criada a partir dela. Cristina estava terminando e eu refletia sobre o eclético grupo que estava à nossa frente, representantes de tantos lugares, tantas culturas e sistemas de crenças. Cryon veio até mim neste momento e sussurrou-me: recorda que eles são como tu.
são imensamente amados pelo Espírito e merecem estar aqui. Eles estão no lugar certo e no momento perfeito. Honra este momento, pois o real trabalho para o planeta faz-se individualmente, por gente como esta. Soube então que a mensagem de Cryon seria tanto pessoal como planetária, como sempre é, pois insiste na ideia de que a mudança planetária é feita por um coração de cada vez. Christine terminou a sua apresentação. Eu falei brevemente sobre algumas coisas que tinha em mente e passei a vez para Jan. Ela conduziu uma magnífica meditação, apresentando graciosamente um exercício visualizando o alto poder e a valorização. Quando Jan terminou, olhei para o meu relógio. Cryon tinha 30 minutos, nada mais. Tínhamos que abandonar a sala rapidamente para permitir que entrasse o seguinte comitê das Nações Unidas. Sabia que não tinha de me preocupar com o relógio, pois Cryon sabia perfeitamente tudo sobre o tempo. Em seguida, quando ele começou a canalizar, eu senti a limpeza amorosa que sempre acompanha a sua mensagem e o sentimento que sempre me proporciona de como tudo está perfeito. E senti o acompanhamento de anjos e guias que também está sempre presente quando pessoas se juntam para escutar Cryon. Canalização número 2 nas Nações Unidas. Saudações, queridos. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. Esta sala está cheia de amor do Espírito. Vamos diretamente ao tema. Talvez alguns de vocês tenham vindo aqui para sentir que podem ter mudanças. Estamos aqui para vos dizer, assim é, vocês podem. Mediante o seu coração, da sua consciência e do fragmento de Deus que cada um de vocês leva consigo, este pequeno grupo tem o poder de mudar o planeta. Mas devem começar individualmente. Um tema recorrente de Cryon que diz que o fragmento de Deus deve irradiar autovalorização para a sua própria mente. Devem entender quem são e acreditar que estão aqui com um propósito. Este é o começo da sua mudança vibracional. Cada um dos presentes tem uma razão de ser. E talvez esta razão seja justamente com outros e através de pensamentos como os gerados pela meditação que acabam de fazer. Mudar o planeta a partir de um lugar como este. Pois a energia aqui é grande, cheia de propósito e intenção. E vocês não estão aqui por acaso. Falemos brevemente sobre algo potente. Dirijo-me a todos os que estão presentes. Não há nada em sua vida individual que não possa ser mudado justamente agora, se vocês escolheram mudá-lo. Ainda que Cryon possa falar de temas planetários e de vez em quando de coisas não terrestres, agora permitam-me dirigir uma mensagem aos seus corações. Talvez estejam transportando nos seus corpos algo que sentem não ser bom para suas vidas. Talvez seja um segredo conhecido somente por vocês. Talvez haja situações incômodas à sua volta. Talvez estejam deprimidos ou desalentados e dizendo, em nada posso melhorar isto. Nós, porém, dizemos, queridos, vocês são amados com ternura. Esse fragmento de Deus dentro de vocês tem o poder de mudar todas as coisas à sua volta, mesmo aquelas que mais temem. Não há nada demasiado difícil para o milagre de mudar o físico e o espiritual. E os seus guias estão bem situados nesta sala, enquanto a energia do amor vai se incrementando neste preciso momento. Trata-se dos corações individuais, sabem? Trata-se daquilo que podem fazer por vocês mesmos e que mudará a atmosfera à sua volta. E enquanto fazem isto, queridos, os que estão por perto também mudarão. Assim, novamente temos a instrução de que a mudança de um ajudará a que mudem muitos e, portanto,
O poder de somente uns poucos seres iluminados afetará a totalidade. Não se iludam. Este poder é o poder do amor e a vibração mais alta. A mudança planetária está acontecendo aqui nesta sala. Sim, vos animamos a continuarem com o que estão fazendo aqui na SEAT. Temos 4 temas para falar em pouco tempo. Falaremos da Assembleia. Não somente dos que estão nesta sala, mas também dos que lerão ou ouvirão estas mensagens brevemente. Embora só uns poucos estejam ouvindo estas palavras, a energia real dessa mensagem está espalhando-se por todo este edifício, e os itens apresentados hoje facilitarão pensamentos noutros que não estão aqui neste momento. Talvez, mesmo aqueles que se reúnam agora na grande sala não longe daqui, a Assembleia Geral. Esta é a forma como o Espírito trabalha, onde o enquadramento de tempo do agora ultrapassa o passado e o futuro. Permitam-me contar-vos a história de Joey. Joey era um homem que vivia numa casa com outras pessoas. Destas casas com muitas divisões. Cada pessoa que vivia naquela casa tinha uma divisão própria. E Joey amava o quarto em que vivia. Todos os quartos eram especiais. Tinha visto muitos dos outros quartos e achava que também eram agradáveis. Mas Joey tinha uma das divisões maiores e possuía mais recursos do que os outros. Tinha um estrito controle sobre todas as suas posses e mantinha a sala tão tranquila e bela como podia. Reunia-se com outros ocasionalmente para falarem sobre a forma coletiva de embelezar a totalidade, mas sentia que a sua divisão era a mais especial, da mesma forma que os outros sentiam o mesmo pela sua própria divisão. Joey descobriu que, pintando as paredes de certas cores, podia criar estados de ânimo e atitudes determinadas, criando certas proteções de que necessitava e uma quantidade de coisas belas. Logo, o que fazia e utilizava os recursos da sua divisão da casa sintonizava com os seus desejos ao longo da sua vida. Aconteceu então que os recursos técnicos de Joey aumentaram com o tempo porque ele tinha uma das maiores divisões. Uma vez, Joey olhou para o teto e notou que necessitava de uma reparação. Usando a sua nova tecnologia, podia chegar ao teto. Assim, desenvolveu a força da estrutura de seu teto e o embelezou ao mesmo tempo, algo que não tinha podido fazer antes. Não passou muito tempo até que Joey disse: "Com a minha tecnologia também posso melhorar o telhado que está em cima da minha casa. Eu sei que posso fazê-lo para melhorar o meu espaço. Farei tudo isto." Assim, usou a sua tecnologia para embelezar o seu telhado e melhorá-lo, cumprindo com os seus propósitos. Mas ao fazer isto, cometeu um erro, porque não compreendeu o conceito de telhado comunitário, já que o seu telhado era uma parte do telhado das outras divisões da casa. Os que estavam nos outros quartos não diziam nada sobre os esforços de Joey, porque não entendiam o que ele estava fazendo, e, em verdade, também Joey não entendia totalmente a sua tecnologia. A sua intenção era boa, mas a sua sabedoria era curta e aconteceu um erro. Devido ao seu conhecimento incompleto, o telhado sobre o quarto de Joey tornou-se instável e caiu. Mas isso não foi tudo o que aconteceu. Como o telhado era comunitário e não estava feito por peças, era um sistema de telhado inteiro, também foi afetado. Com o tempo, os esforços de Joey em relação ao seu próprio teto tinham mudado gradualmente e chegado ao telhado total, pondo em perigo toda a casa. Joey compreendeu que a sua ignorância em relação ao seu próprio quarto tinha causado o caos e posto em perigo toda a casa, e sentiu-se envergonhado. Esta parábola diz respeito a todos vocês. A sua tecnologia neste continente é tão poderosa neste momento que as experiências nos céus do seu país podem afetar todos os países. Assim, novamente vos dizemos: vão devagar
até compreenderem totalmente o que estão fazendo. Não continuem com esse tipo de experiências poderosas sem procurarem o conselho de outros que compartilham a mesma atmosfera. Não podem fazer isso e sentir que estão afastados e sozinhos no planeta. Juntem-se em lugares como este, as Nações Unidas, e falem destas coisas. Tragam o tema à sala grande. Esta é a razão pela qual existe este edifício. É um desafio que vos deixamos. É tempo de fazê-lo. Uma pergunta. Se pudessem construir uma organização de nações como esta desde o começo, por acaso novamente teria sentido para vocês que, nesses novos tempos, com o milênio aproximando-se, possuíssem a sabedoria dos velhos sábios planetários presentes no seu plano? Poderiam usar as suas novas ideias comunitárias ou talvez os seus segredos previamente ocultados? Creio que vocês me diriam sim, essa é uma ideia excelente. Então, por que é que nesta vasta organização não há lugar para esta grande sabedoria dos antigos? Esqueceram-se que está disponível? Desconhecem que pode ser muito valiosa? Neste continente ainda há descendentes nativos dos antigos antepassados que guardam o conhecimento das velhas maneiras da terra espiritual. Eles entendem a natureza espiritual da terra e da paz. Eles compreendem a coexistência com os elementos e a energia do sul, norte, leste e oeste. Esses antigos, que fundaram as ilhas tropicais de toda a Terra, conheciam tudo sobre os seus próprios antepassados estelares. Esses vossos humanos ancestrais ainda hoje em dia o ensinam numa linguagem não escrita e sabem como tudo se encaixa com a energia da Terra. Os que estão no outro lado do planeta em que vocês estão agora, que ainda fazem fogo com paus e madeiras para se aquecerem e se unem de forma antiquada, podem entender melhor do que qualquer pessoa que sabia da existência desse edifício como funcionam as coisas hoje. Há anciões atávicos em que todos os continentes e o conhecimento de um encaixa com o dos outros, não importa a distância que estão. Sabiam disto? Pois a verdade do planeta nunca muda e o básico foi se perdendo nos habitantes modernos. No entanto, nenhum deles está representado neste edifício, pois eles não possuem a terra onde vivem. Eles são os portadores da maior sabedoria que, hoje, o planeta tem para oferecer à humanidade. Mas como não são politicamente poderosos, são ignorados. E assim vos dizemos que é tempo de considerarem ter um conselho de anciões, de modo espiritual, para que vos aconselhe com base na sua linhagem planetária e não nas suas credenciais governamentais. Se fizerem isto, trará resultado para todos. Não há melhor tempo do que este para essa ideia. Talvez ele ocorra no grande salão, seguindo por este corredor. Agora vem o terceiro tema de hoje. Trata-se daquilo a que vocês chamam extraterrestres. Queridos, vocês ainda não conhecem os que esperam encontrar. Quando o seu planeta entrar na intenção vibracional que harmonize com o dos outros, será como um farol para que eles venham. Eles vos trarão grandes notícias e ajudas maravilhosas. Mas o farol não está ainda erguido. Aqueles extraterrestres que vocês estão encontrando agora não são precursores dos outros. Eles são estranhos, intrusos, entidades periféricas que não representam de maneira nenhuma a vibração daqueles que vocês estão esperando. Sabiam que o universo está borbulhando de vida? Depois da minha última visita a este edifício, vocês descobriram 9 planetas fora do seu sistema solar. E a sua ciência está dizendo, ainda há mais planetas do que os que estão no nosso sistema. É só uma questão de tempo. Há uma maior probabilidade de encontrarem vida inteligente nos sistemas solares que têm sóis gêmeos do que naqueles que têm apenas um sol. Vocês dirão, temos vida inteligente e só há um sol aqui. Por que é isso assim? E nós respondemos, nós
escondemo-vos muito bem, muito bem. Já vos advertimos antes sobre esse tema. Escutem, nações da terra, unam-se. Partilhem o que sabem com outros para poderem entender a intenção dos mensageiros. Cada um de vocês tem uma peça, mas nenhum tem a totalidade. Estão recebendo um monte de informação errônea da parte desses periféricos. Eles vos enganarão para fazerem coisas que, de outro modo, vocês não fariam se tivessem um conhecimento total. Eles têm metas que não contribuem para o aumento de vibração do planeta e estão cheios de mentiras. Quando vocês revelarem aquilo que sabem, não haverá segredos. Há uma grande ironia em manter essas atividades extraterrestres em segredo. Vocês estão perpetuando seus objetivos contra os seus interesses. Não confiem naqueles que estão fisicamente aqui agora. Eles não representam os que virão depois. Oh, eles são assombrosos. A sua tecnologia é superior à sua e as suas presenças estão sendo sequestradas por poderosos humanos, de um modo não adequado para o crescimento planetário e para a iluminação. Compartilhem o conhecimento. Finalmente, temos uma mensagem que pode parecer sepulcral, mas os que entendem a totalidade rapidamente compreenderão o que se vos pede. Vocês, como o planeta Terra, avançaram muito mais do que nós esperávamos neste tempo linear. Escolheram a paz repetidamente quando se vos deu a possibilidade de escolher. Podem ver a luta e o sofrimento de muitos à sua volta, assim como muitas guerras tribais. Mas esses apenas são um resíduo da velha energia. A visão total, porém, indica: a paz deixou de ser uma opção, é uma necessidade. Os que estão avançando para vibrações superiores entendem isso. Esse planeta não pode existir no estado vibratório em que está e entrar e continuar tendo guerras. Por esta razão, a sua própria organização, as Nações Unidas, ainda persiste, apesar de todos aqueles que estão tratando de a eliminar. Olhem à sua volta. Todas as predições dos antigos profetas e suas profecias foram eliminadas. Vocês acabaram com os paradigmas das predições que diziam que não chegariam até aqui. O seu Armagedon não aconteceu quando se supunha que ia acontecer. Notaram? A sua velha energia de guerra já não é aceitável e o novo milênio promete um tempo de paz, tolerância e amor. No entanto, depende de vocês fazerem-no. Estão no bom caminho e o momento indicado para a sua hecatombe, catástrofes, desapareceu. As datas estão mudando quase diariamente devido à mudança vibratória do pó da própria Terra. Notaram? Mas falta um desafio maior, queridos. E é importante. Façam paz com o dragão. Deixaremos por agora somente esta mensagem. Todos vocês são amados com muita ternura. Conhecemos os nomes de cada um dos que estão aqui. Sabemos tudo aquilo pelo que passaram e o que vos trouxe a este lugar para se sentarem nestas cadeiras e escutarem estas palavras. Há um grande plano para a sua vida. Sentamo-nos à sua frente e plantamos as sementes da verdade e do amor. Enchemo-vos com a essência do lar e esperamos que vocês reconheçam a força de Deus que há aqui agora. Se estão nos vossos contratos agora mesmo, poderão sentir o amor que vos está sendo enviado. Não entendem estas palavras? As sementes estão ainda sendo plantadas. Tem a ver com a livre escolha e a intencionalidade. Tem a ver com o respeito pela humanidade. Um dia vocês permitirão que as sementes cresçam e isso mudará a forma de ver tudo. Finalmente, entenderão que verdadeiramente são seres sagrados, portando a própria essência de Deus dentro de cada um de vocês, perfeitos para estarem neste tempo aqui e honrados por estarem onde estão sentados agora. Amamo-vos com muita ternura. E assim é, Cryon.
Novamente, o escritor Lee Carroll. Enquanto as últimas palavras de Cryon faziam eco no salão, Steve Rotter, um dos membros da equipe de Cryon, olhou para o grande relógio atrás de mim sobre a minha cabeça. O segundo ponteiro marcava exatamente a hora que nos tinha sido indicado para que terminássemos. Cryon tinha passado a sua mensagem com exatidão e tinha se assegurado de que Steve tinha visto. Outra validação que desafiava as coincidências no trabalho de Cryon. Quando relembro a canalização, novamente vejo o modelo familiar de Cryon. Primeiro o singular, depois a totalidade. Ele começa com o amor pelo individual, depois fala para a totalidade e novamente volta à pessoa singular. Esta mensagem para as Nações Unidas não foi tímida. Algumas partes da mensagem foram, quando necessário, pronunciadas em voz alta, mas o amor nunca deixou de brilhar. Ainda que no meio da mais severa censura às nações do mundo, a contundência de Cryon continuava gritando à humanidade a palavra respeito. Ele disse-nos que somos especiais e que temos o poder para chegar à linha final. Admira as nossas conquistas e fala em ganhar a massa crítica da consciência humana. Mostra o fato do planeta estar respondendo ao nosso trabalho e nos convidar a vê-lo e agora, nas Nações Unidas, novamente aconselha as massas. Quando terminou, Cryon dirigiu-se amavelmente ao humano individual que está no medo e na pena. Com um sentimento de honra, diz-lhe: não é tempo de te curares a ti mesmo? E logo se oferece para lhe lavar os pés. Tal é a contínua energia de cuidado dessa entidade que eu canalizo. Ele que é o mestre magnético e também um dos anjos da nova era. Lee Carroll. Uma observação importante. Obrigado a Miguel Gonzalez, um membro da SEAT, que assistiu a esse encontro das Nações Unidas, por ter sido o único na sala cujo gravador funcionou. As minhas novas pilhas de unidade digital acabaram em 10 minutos e muitos outros também tiveram dificuldades. A sua fita cassete permitiu esta transcrição. Nesse dia, a energia da sala estava verdadeiramente carregada.